Autonomia como estratégia política e territorial entre os movimentos sociais no Brasil. Entrevista com a Teia dos Povos da Bahia. Introdução. Não acreditamos mais na possibilidade de solucionar os problemas dos povos, combater a miséria, a desigualdade e as violências por meio das engrenagens do Estado. Também não acreditamos que haverá um pacto democrático e popular para assegurar direitos fundamentais para a classe trabalhadora. Ter autonomia é entender que o Estado é racista, patriarcal e burguês. Com estas e outras reflexões, críticas à articulação Teia dos Povos vem buscando tecer novas formas de atuação política no campo brasileiro, unindo a luta indígena, quilombola e camponesa pelo país. Conforme registrado no livro Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil, uma espécie de postulado teórico e manual prático da organização, o objetivo estratégico da articulação, ou grande jornada, como preferem dizer, é o fim do capitalismo, do racismo e do patriarcado, a partir de uma grande aliança preta, popular e indígena. Mas, como explicam, essa luta assim imposta é muito teórico e abstrata, dificultando a unidade política necessária para tais enfrentamentos. Uma jornada sempre começa com a caminhada, algo menor e cotidiano. Desta forma, a Teia dos Povos defende que para se vencer o capitalismo é necessário antes ter água potável acessível, comida sem veneno no prato e o corpo forte para os combates. Assim, a articulação caminha, criando bancos de semente crioula, plantando comida agroecológica e cuidando das fontes de água, entre outras frentes de atuação, como a criação de escolas e grupos de autodefesa. Ou seja, é na ação concreta, material, territorializada e autônoma que a organização fundamenta sua ação. No entanto, como adverte, a autonomia não é autossuficiência ou isolamento. Pelo contrário, a aliança entre diversos territórios em resistência que se fortalecem, se apoiam e se complementam ao modo de federação. Abre aspas. Quando falamos em territórios autônomos, não estamos falando que aquele espaço produz 100% dos bens necessários para manter a vida ali, ainda que existam experiências assim. Em um mundo cada vez mais dinâmico e conectado, entendemos que autonomia é ter condições de acessar bens provenientes do trabalho realizado em outros territórios, mas a partir de uma rede de atuação conjunta. Perguntas. Vocês trabalham em torno do conceitos como terra, território e autonomia. O que significam e por que são importantes? A terra é a base da vida humana. Sem o controle e a posse da terra, é impossível ter qualquer esperança de fim ou diminuição da desigualdade. O latifúndio é nosso mais longevo inimigo. Então, romper com seu poder significa a retomada da terra. O território é aquilo que está além da cerca. Então, quando o movimento campesino retoma uma fazenda, aquilo ainda é uma propriedade fundiária. Levará tempo até aquilo se tornar uma comunidade, mas é possível que nunca se torne um território em si, caso aquelas pessoas não compreendam a dimensão do território, porque o território está para além da demarcação fundiária. No campo simbólico associado à terra, as culturas, a forma de conviver com aquela mata ou aquele rio, com uma serra. Para os povos indígenas, isto está mais claro porque estão há tempo naquele chão, que reconhecem o tempo que os pássaros vão e vêm, sabem dos ventos e das chuvas, e até para onde eles vão, conhecem os caminhos que as antas fazem e as plantas preferidas do Jupará. Mas para os povos que estão retomando a terra, há de ter o território como tarefa ativa de construção. Ou seja, significação dos espaços, dos lugares, dos contornos necessários para vivermos, nossas gerações futuras, todos os seres que ali habitam. Já a autonomia é a forma, o jeito como caminhamos para a terra. Nós não queremos nem a tutela do Estado, tampouco o ordenamento de partidos ou a chantagem do mercado. Queremos percorrer esse duro caminho com nossas próprias pernas.
com nossos acertos e erros. Uma vez conquistado dessa forma, cultivar a autonomia no território é manter a determinação sobre o uso daquela terra, porque ali vive e trabalha. Significa construir a forma de educar, suas tecnologias para a água, para a energia, seus rumos para a sociedade de superação do capitalismo. Isso para nós é autonomia. Pergunta: e como vocês vêm construindo as autonomias? Os mais velhos sabem, têm nos explicado para nós que há de começar tudo pelas águas e pela comida. Então a primeira ação tática de formação da rede foi através da semente. Para além do simbolismo de começar pela semente crioula, há aqui um fundamento. Qualquer luta que nós vamos travar com o capitalismo, comida será fundamental, pois não há guerreiros e guerreiras de pé sem a comida, mas também porque através da comida é possível subir florestas, agroflorestas, roças agroecológicas para a proteção da terra, da destruição que é esta sociedade do capital. Então, para nós, temos defendido semente crioula, subido florestas, organizando retomadas, defendido nossos companheiros quando são atacados. Hoje sabemos que há uma crise hídrica em muitas partes do país, sobretudo na periferia. Então, é uma guerra que não se vence nas cidades, mas no campo, levantando florestas, protegendo nascentes, impedindo os megas projetos destrutivos. E é aí que a nossa luta se alarga, pois estamos falando de plantar água, de florestas capazes de gerar riqueza para manter comunidades, mas também gerar comida em abundância, fartura. Então nós temos expandido a aliança preta, indígena e popular, através da retomada da terra, do plantio de florestas, da disseminação de sementes crioulos, da proteção das águas. Este tem sido nossa forma de caminhar neste início de jornada. Pergunta: quais são atualmente as maiores dificuldades para se aprofundar as autonomias? Nosso povo não lida bem ainda com o debate sobre autonomia. A verdade é que, apesar da maioria do povo literalmente viver sem amparo ou cuidado digno por parte do Estado Nacional, passamos muito tempo com uma política nas esquerdas em que toda a luta deveria se encerrar na conquista desse Estado. O pior, um Estado que é de natureza burguesa, racista, que mesmo que alcancemos Brasília, não temos como mudar a natureza dele. Então a regra ainda é disputar o Estado. Quando falamos que não faremos isto, há muita gente que torce o bico e que não gosta. Mas estamos falando que, com base nas experiências de nossos povos mais rebeldes que enfrentaram o Estado, como a Balaiada, Canudos, as cidades de Santo Contestado, os Males e a Federação dos Tamoios, acreditamos que precisamos aprender com a história que é mais velha ainda que nossos mais velhos, e ela nos tem indicado esse caminho. Só que a autonomia é uma decisão que nossos acertos e erros pesam sobre nossas costas. Não tem ninguém para culpar por nossos eventuais fracassos. É uma política. Muitas vezes as pessoas querem alguém para culpar pelos projetos fracassados. Em último aspecto, é o trabalho. A terra não gera riqueza por si, capaz de enfrentar o capitalismo. Para termos condições de uma luta grandiosa, há que se trabalhar muito, com disciplina e com atenção ao coletivo. Há muita gente que quer lutar, mas não consegue entender que antes de uma grande luta, há uma grande roça. Então, o tempo silencioso do plantio, o tempo das tarefas sem tradição da política convencional, é menosprezado. Mas este é o fundamento da luta. Se não plantamos nossa própria comida, como podemos dizer que vamos construir uma sociedade sem o capital? Então as esquerdas ainda precisam avançar nesse aspecto. Precisam reconhecer a importância da terra, dos biomas e da vida. Proteger a vida em sua expressão natural é tarefa grandiosa, que não pode ser deixada para depois de se conquistar Brasília. Isso é um erro. Ainda sobre as autonomias, vocês diriam que essa estratégia vem se expandindo entre os movimentos sociais? Por quê? O que podemos dizer é que sentimos desilusões quanto à estratégia de conquista do Estado através dos partidos. Sentimos muita gente desgastada com relação à institucionalidade política.
mesmo aquelas organizações ditas revolucionárias. Isto não significa que estão abraçando o caminho da autonomia, mas há ali e acolá muita gente de dentro dos movimentos sociais dizendo: olha, vocês estão certas e certos, este é o caminho. Os movimentos sociais em si ainda não despertaram para esta questão, mas há muitos militantes ali que já pensam desse jeito. Há inclusive dirigentes de base que estão por este caminho, mas a estratégia geral dos movimentos ainda é fazer sinalizações para a política partidária e ser parte da estratégia geral de um outro partido. E nós acreditamos que há espaço para tudo neste Brasil imenso. Então não estamos aqui falando que este caminho da institucionalidade é um erro. Estamos falando que não mais seguiremos por esta via. Sentimos que os povos originários estão expressando atualmente uma palavra de autonomia cada vez mais poderosa. Isto é contagiante. Isto é movimento, mobiliza gente de outros movimentos. Assim, temos esperança que essa caminhada se amplie. Finalmente, há algo que julgo importante que gostaria de agregar à entrevista? Sem um conhecimento profundo dos nossos povos, não é possível construir uma forma de fazer aliança na mega diversidade que existe em nosso país continental. As esquerdas não conhecem os povos, não acreditam em suas cosmovisões, não conversam com os encantados, não escutam os avisos dos vudus. Contudo, as grandes rebeliões deste país tinham um pé na ancestralidade e outro na espiritualidade dos nossos povos. Sem aprofundarmos ao ponto de chegar neste campo, a conversa fica sempre carregada por um paternalismo oriundo das tradições anticapitalistas europeias. Há que romper isto. Há que se aprofundar no conhecimento dos povos, na sabedoria que escondem em suas memórias, nas suas manifestações. Dentro dessa cosmovisão estão lições fundamentais para corrigir rumos individuais e coletivos, corrigir vícios e erros políticos que seguimos cometendo. Sem uma boa individualidade cultivada em bons valores com o coletivo e com a natureza, não existe coletividade poderosa, capaz de vencer o racismo que nos atinge em cheio.